Shalom a todos. Que Deus possa abençoar o dia de vocês hoje. Que esse dia seja extremamente de bênção e sabedoria no coração de cada um que está aqui. Que parou aqui, na verdade, para ouvir um pouquinho a palavra do Senhor, né? E o Senhor, ele conversa com a gente todos os dias. Todos os dias ele dá uma palavra de esperança, de amor, de gratidão para o nosso coração, né? Mais uma vez continuo com o rosto inchado. Então eu acho que vocês vão ver uns 3, 4 dias ainda assim, né? Mas tá bom, tudo pela glória do Senhor. E agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui, abrindo a câmera e falando a palavra dele, né? Com todo amor e carinho. E todos os dias o Senhor quer falar com a gente e dar a resposta pra gente do que a gente precisa e necessita da palavra dele, né? Porque somos movidos. Hoje o devocional falou muito isso e realmente é verdade. A gente somos movidos pela fé. É a fé que nos leva a continuar, né? Em momentos difíceis, em momentos de tribulação. E o Senhor, ele sempre mostra pra gente estar no caminho dele, alinhado a ele, né? E hoje eu acordei pedindo pro Senhor uma resposta, né? E o Senhor me deu. Na verdade, o Senhor me deu uma grande resposta, que isso impactou meu coração de uma forma, e eu tenho certeza que vai impactar o coração de vocês também. Porque eu acho que, no fundo, todos nós precisamos disso, né? Alinhar, estar no caminho do Senhor não é fácil. Porque o alinhamento do Senhor é muito diferente das coisas aqui. No entanto, que hoje ele vai falar exatamente da forma que eu estou começando a falar. E a gente vai começar em 1 Pedro, do 6 ao 7. Eu vou ler essa parte. E eu estou com outra Bíblia. Toda semana eu pego uma Bíblia, né? Cada Bíblia, elas têm uma fala diferente, a forma diferente, né? Traduzida diferente. Então, às vezes me perdoa a forma que eu leio, né? Mas eu leio do jeito da Bíblia e aí eu acabo embolando a minha língua, né? Mas no final a gente entende tudo que tá escrito, né? E eu vou dar continuidade aqui para vocês, irmãos. 1 Pedro 6:7, tá escrito assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Nessa parte aqui, o que acontece? Mesmo que a gente está com pouco, com nada, e as tentações do mundo, a gente ainda tem que se alegrar com as coisas que a gente tem de pouco. Porque as coisas do mundo é uma tentação. Aí vou dar a sequência. É porque essa Bíblia, ela é um pouco diferente mesmo, para entender. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que parece e provado pelo fogo, se achai em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Para vocês verem. O que acontece? A gente se alegrar com o pouco que a gente tem em meio às tentações. Por quê? Porque a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que parece. Porque a tentação, né, é o ouro, é o dinheiro, é tudo, né? Então, o que o Senhor quis dizer aqui pra gente? Se alegrar com o pouco que vocês têm. Porque a vossa fé é muito maior. É muito maior. Porque você tem que louvar, honrar a glória e na revelação de Jesus Cristo. Porque o Senhor, ele nos cuida, mesmo assim, mesmo em todas essas tentações, né? Aí tem uma outra parte aqui, que está em 2 Coríntios 17. 17. Porque a nossa leva é momentânea. Tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito aqui tá escrito muito, gente, não é nem muito, mas é muito excelente.
A tradução dela é um pouco diferente, mas eu vou ler mais uma vez para a gente poder falar. Porque a nossa leva é momentânea, tribulação produz para nós um peso eterno. Aqui o que está escrito? Porque a nossa leve é momentânea. Tudo que a gente está passando, a tribulação, tudo, entendeu? Produz para nós um peso eterno, de glória, muito excelente. Essa parte, o que o Senhor quis dizer exatamente aqui em 2 Coríntios, que mesmo que toda essa tribulação que a gente está passando, a gente vai passar, a gente vai viver, só que isso é momentâneo, esse peso. Porque a excelência é eterna. A palavra do Senhor é maravilhosa, né? E aí a gente vem aqui em Romanos 3, 4. 3 e 4, né? Tá escrito, na verdade é 5, 3 e 4. Então, somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações. Aí já vem o combo. Mesmo que você tá nesse caminho de tristeza, de tribulação, entendeu? Você ainda tem que passar. Já ouviu aquela música daquele cantor lá, Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aí, então, tá escrito aqui. Então, somente isto, mas também nós gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. É na tribulação que a gente entende verdadeiramente. E isso me abriu hoje a minha cabeça. O mais que a palavra ela é um pouco confusa em alguns pontos, ela tem que entrar na tua cabeça. Ela tem que fazer acontecer no teu coração. E foi o que aconteceu comigo. E aí, 4 está escrito assim, a paciência, a experiência e a experiência e a esperança. Porque a paciência, ela nos dá experiência. E a experiência com a paciência nos traz esperança. Porque a esperança é o que nos move. É o que nos traz com o Senhor, é que nos se aproximamos do Senhor, né? Aí a gente vem aqui em... Quer ver? Aqui. Aí a gente vem aqui em João 16, 33. Que essa frase é a finalização. E a gente vai falar em sequência. Tenho vós, digo isto, para quem em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus fala isso. Essa frase, ela é tão forte que todo dia eu abro o TikTok, eu abro o Instagram e a primeira frase que vem sempre é essa. Sempre é essa pra mim. É uma frase que ela impactou e ela, todos os dias ela fala pra mim. Ela fala exatamente isso pra mim. Tenha dito isso, para que tenha paz, o mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Por quê? O que o Senhor quis dizer em todas essas partes aqui, gente? E eu, na hora que eu tava lendo o devocional, eu parei e refleti e fiquei. Porque, gente, Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente só procura o Senhor por um milagre. A gente só procura o Senhor para estarmos em milagres. Porque as coisas não estão acontecendo, a gente procura o Senhor. Porque as coisas não estão indo, a gente procura o Senhor. E aí, hoje o devocional, o café com Deus Pai, o irmão falou uma frase muito linda, né? E eu até escrevi, porque eu preciso deixar no meu mural pra mim não apagar. Eu não posso. Eu escrevo tudo porque eu não posso apagar. A gente não pode apagar a palavra do Senhor. Se a gente não consegue colocar ela aqui, a gente precisa deixar escrito pra gente sempre lembrar. Sempre, sempre, sempre lembrar. Por isso que a Bíblia tem que ser aberta todos os dias. Pra gente se alimentar da palavra do Senhor. Se o milagre acontecer, ele é Deus. Se não acontecer, ele continua sendo Deus. E essa foi a resposta do Senhor hoje em meu coração, em minha vida, e eu tenho certeza que possa ser a sua também. A gente quer aceitar Jesus, mas a gente só quer se tiver um milagre, se tiver algo de bom acontecendo na nossa vida.
E a gente tem que aprender que a gente é dele. A gente foi criado pelo Senhor. Deus é a nossa força. Deus que nos criou, Deus que nos deu a vida, deu a vida por nós. Ele nos criou e fez a gente. E como a gente acha que ele precisa o tempo todo dar milagres? E aí tem uma parte que é daquela série, eu esqueci o nome dela, que é lá dos Estados Unidos. É muito linda aquela série. Que as mulheres estão na mesa com Jesus e elas falam pra ele, fala assim, se você não fazer esse milagre, não, Maria fala pra ele, se você não fazer esse milagre, e mesmo assim eu te amaria, porque e ganharia você lá no celeiro no chão. Aí a outra também, se você não, aí Marta, Maria, né, se você não tivesse curado meu irmão, eu ainda acreditaria que eu ainda te amaria. E aí, eu ontem vi essa parte e ficou, né? Frisou na minha mente. E aí, na hora que eu tava lendo essa parte, eu já tinha a minha aflição, já tava trazendo essa aflição de tudo, né? Meu Deus, me ajuda, me ajuda. E aí eu pensei, na hora que eu li, veio o bug. Falei, o que eu quero mais? Eu já tenho ele na minha vida. Mesmo que não aconteça nada, eu ainda amarei o meu Senhor, eu ainda servirei ao meu Senhor. Eu ainda estarei aqui louvando a Ti, Pai. Porque realmente é isso que o Senhor quer de nós. Pra gente viver em Cristo, irmão, a gente tem que só ter fé e acordar todos os dias. Olhar para o Senhor todos os dias com força e sabedoria e saber que a gente tem um Deus que cuida da gente. Um Deus que reina no céu, olhando por todos nós. E mesmo em aflição, mesmo que o caminho está em tribulação, ainda assim Ele está olhando por você. Ele ainda assim está te amando. Porque o tempo dele é muito diferente do nosso. O nosso possa estar passando, correndo, com toda a loucura. O dele nunca muda. O dele é o certo. Ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre. Nós achamos que porque nós mudou, Deus está mudando, mas não. O Senhor, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque Ele é a frase, Ele é a fase, Ele é a fase, Ele é o amor, Ele é a glória. Ele é a dádiva da vida. Aqui, Ele é a esperança. E Ele é a esperança do mundo e dos céus, mas assim do mundo. Aqui no mundo tem aflições, ele fala. Mas crê em mim. Jesus fala, né? Mas crê em mim, eu venci o mundo. Porque a paz está nele. Que nem eu sempre procurava paz, né? Ai, minhas pernas tá doendo de ficar cruzada. Perdão, gente. Eu sempre procurava a paz. Mas a paz está no Senhor. É viver no Senhor. É viver exatamente, verdadeiramente no Senhor. Porque o Senhor é o único neste mundo que nos dá sabedoria, nos dá garra, nos dá força para vencer. Para vencer esse mundo de tribulação que a gente vivemos. Então, não pense que você precisa do Senhor só nos momentos bons. Que quando você entrar no caminho do Senhor, ele tem que simplesmente chegar e mudar a sua vida completamente. Que ele, o tempo todo, ele tem que fazer milagres na sua vida. Não. Mesmo que ele não faça nada, ainda assim, ele continua sendo Deus. Ainda assim, ele continua sendo o nosso Criador. Ainda assim, você pegou. Eu tenho certeza que tu pegou, porque eu peguei. Eu fiquei refletindo e fiquei... Como? Como assim? Eu tô anos e anos orando, né? Já tem 3 anos que eu leio o devocional, mas de 2 anos pra cá que eu me apeguei ao Senhor, a orar todos os dias, a falar todos os dias. E eu, simplesmente, todos os dias queria. E eu olhei pra essa Bíblia, que ela tá toda riscada, toda marcada, toda... E ver aqui partes que eu escrevo, e eu pensei, mas espera lá, mesmo que tudo deu errado, mesmo que tudo
não deu certo, Ele ainda continua sendo Deus. Eu ainda tenho forças todo dia para acordar e falar a palavra dele. Eu não preciso de milagres. Eu só preciso ter a força de crer que o Senhor está aqui. E Ele nos ama. E Ele nos cuida. E essa é a palavra, irmão, para ti. Não precisa de um milagre para amá-lo. Mas só o ame. E entrega todos os dias a sua vida no coração dele. E não espere, não espere. Mas vive para ele. Todos os dias vocês sabem que eu choro, eu sou chorona. Cada dia eu fico impactada com a palavra do Senhor. Eu amo Ele com toda força e amor. Tenho amado cada dia mais. Ele tem me mostrado o amor dele. Eu tenho me apaixonado pela palavra dele em minha vida. E eu só tenho que agradecer a Ele por tudo que Ele fez por mim. E pela minha família, por estar aqui nesse momento. Que Deus possa te abençoar hoje. Que essa palavra possa ter impactado o teu coração. De alguma forma, Deus possa te mostrar esse caminho hoje. Que esse caminho seja exatamente da forma que você quer. E não espere milagre, mas sim a presença dele todos os dias no teu coração. E assim você vai entender que a eternidade é ele. Que o caminho é ele. Que Deus te abençoe. Que esse dia seja maravilhoso na sua vida. E hoje é um ótimo dia para aceitar Jesus no teu coração. Shalom e até amanhã, que amanhã estaremos aqui novamente. Deus te abençoe.